Doki Doki é um game bizarro. Ele se vende como uma coisa, mas na real é outra. Se um desavisado pega esse jogo pra jogar, ele termina a jogatina traumatizado com facilidade. Esse jogo não tem muitos mistérios. O que ele tem muito é easter egg. Então eu criei o meu próprio iceberg de Doki Doki, simplesmente pra esse vídeo não acabar virando um top 10 easter eggs de Doki Doki. Eu me foquei em pegar os melhores mistérios e os mais fáceis de entender. Obviamente vai ter alguns easter eggs aqui no meio, porque senão o vídeo vai ter 5 minutos. Mas eu dei o meu melhor pro vídeo não ficar chato. Mas enfim, tudo dito, vamos pro vídeo. Isso daqui é bem óbvio pra quem conhece o mínimo do game. Doki Doki Literature Club parece só mais uma novel em que o player tem que fazer conquistas. No caso, tu faz as conquistas por meio de texto. Só que ele não é. O que faz esse game se diferenciar dos outros é que ele é extremamente pesado. Ele tem cenas gráficas, ele tem jumpscare, tem tudo que esse tipo de jogo normalmente não tem. Durante o jogo, os jogadores vão meio que receber poemas especiais, que falam desde coisas sobre alguns personagens específicos, coisas referentes ao que tá acontecendo no teu game e alguns bem bizarros. Eles agregam na história e pra quem presta atenção em detalhes, eles podem ser bem interessantes. É até estranho de pensar a quantidade de easter egg que esse jogo tem. Esse jogo é rico de várias coisas no conteúdo dele total, mas eu diria que 40% do jogo é só easter eggs. Dá até pra classificar eles em 3 categorias. Eventos aleatórios, esses são os que tem chance de acontecer e que talvez tu vá ver. Os que tu provoca, são aqueles que tu tem que fazer algumas coisas pra eles aparecerem. E os easter eggs que vão acontecer porque sim, esses são os que sempre vão estar ali. No game, tu pode escrever poemas para algumas garotas. O jogo inteiro consiste nisso, basicamente. Se quando o jogador for mostrar o poema para uma personagem chamada Natsuki e ela não gostar, existe uma chance quase inexistente dos olhos dela só explodirem porque sim. Também tem outra chance rara de algo acontecer com os olhos dela, que seria eles ficarem meio pixelados. E se isso acontecer, ela também vai ficar com uma boca realista. Isso só pode acontecer no ato 2, no terceiro dia. As chances disso acontecer também são minúsculas. Depois do jogador ler o segundo poema, quando ele fechar ele e voltar para o jogo, tem pequenas chances do jogo ficar assim. Os sons mudam também, fica meio que no fundo uns sons de meleca, sei lá. Depois de um pequeno diálogo, o jogo vai voltar ao normal. Durante o ato 2 do jogo, quando tu for interagir pela primeira vez com a Yuri, pode acontecer do olho direito dela se afastar do rosto dela. Isso só vai parar até o olho dela sair da tela ou até ela mudar de expressão. O Retrato de Markov é um livro que a personagem Yuri lê no jogo. Ela acaba convencendo o jogador a ler ele durante o percurso dela. Isso tanto no ato 1 quanto no 2. O livro é bem misterioso, e a Yuri descreve ele assim. O livro é sobre uma garota do ensino médio que vai morar com a sua irmã perdida. Elas acabam se tornando alvo de pessoas que fugiram de uma prisão espiritual humana. Enquanto a vida dela tá em perigo, ela precisa escolher em quem confiar. Não importa o que ela faça, ela sempre acaba destruindo a maioria dos seus relacionamentos e assim a sua vida começa a desmoronar. Eu não consigo nem imaginar como é a história desse livro. Se tu quiser se aprofundar, tem o link na descrição, só vai. Esse game tem um artifício de gameplay, eu acho que dá pra chamar assim, em que o player pode excluir as personagens do jogo. Excluindo alguma personagem do jogo, isso vai afetar diferentes coisas na jogatina. Excluindo tal personagem, tal coisa acontece, mas excluindo essa daqui, o jogo literalmente termina no começo. Eu vou citar um pouco mais isso durante o iceberg. No game, a gente agrada garotas através de poemas, e por algumas outras ações também. Essas meninas são Sayori, Yuri, Mônica e Natsuki. Cada uma delas tem o seu arco no jogo. Alguns acabam mais rápidos e os outros se estendem até o final do game. É só isso mesmo. Se por um acaso o jogador tentar usar os famosos cheats no jogo, mais especificamente mudando saves do game, quando o jogo iniciar, uma tela preta vai aparecer com o texto "Não foi possível carregar o arquivo salvo". O game vai perguntar se tu tá tentando cheatar, e depois disso a Mônica aparece e te chama de engraçadinho. Logo depois disso, o game simplesmente reinicia. Essa cena pode aparecer outras vezes, e mesmo que o jogador delete a Mônica do jogo, ela ainda volta pra fazer essas telas.
Quando o Game Doki Doki foi lançado tanto em consoles quanto em lojas digitais, ele ganhou uma nova opção para ser ativada no menu. O player pode ativar um aviso que vai aparecer sempre quando algo pesado ou chocante for aparecer. O Game Doki Doki é um jogo que joga coisas na tua tela quando tu não tá esperando. Em um momento tu tá vendo uma coisa fofinha e do nada tu tá vendo Enfim, muita gente se choca com esse tipo de coisa, e para evitar isso, os avisos entraram. O Game Doki Doki foi lançado para consoles, o que é bem da hora. Eu só acho que seja um pouco difícil de jogar Doki Doki em videogames, mas enfim. O game tá disponível para Xbox One, Series S, Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. As versões de console, pelo que eu li, tem alguns extras, que a gente já vai se aprofundar. Bom, meio que continuando o outro tópico, Doki Doki Plus é como foi chamada a versão que saiu para os consoles. Nessa versão é adicionada coisas como 6 novas histórias para o jogador jogar, desbloqueáveis como papéis de parede, fotos exclusivas, artes do jogo, conceitos das bonecas. Também tem 26 faixas de músicas para ser desbloqueadas, um leitor de música dentro do jogo. Tu larga as músicas que tu quer dentro do jogo por meio de pastas ou pendrive, e as músicas vão ser tocadas dentro do jogo. E claro, a resolução aumentada, né? Pra quem é fã, isso aqui deve ser incrível. Pra mim é só mais um jeito de tirar dinheiro. Pô, R$60 é muito. Em alguns momentos do jogo, o jogo vai citar o teu nome. Obviamente o jogo pega o nome referente à loja que tu comprou ele. Se tu estiver jogando pela Steam, ele vai pegar o teu nome na Steam. E por aí vai. Eu quero ressaltar 2 momentos aqui. Pelo menos são 2 que eu sei. Quando tu estiver usando cheat, eu citei que a Mônica te chama de engraçadinho. Ela vai te chamar pelo teu nome e dizer que tu é engraçadinho. E no final do jogo, tem um diálogo bem medonho com a Mônica. E uma certa parte desse diálogo ela vai citar o teu nome. IP do futuro já na edição falando aqui, eu não consegui achar nenhum vídeo BR disso acontecendo. Mas não é nada muito impressionante, só um detalhe da hora. Desculpa, eu vou ficar devendo essa pra vocês. Existe um arquivo de imagem dentro da pasta do jogo, o nome é Monica.chr. Fazendo algumas coisas, a imagem é revelada pro jogador. Vendo a imagem, ela é isso, um negócio que parece os poderes do Doutor Estranho com um código binário no meio. Quando esse código é traduzido, o player ganha uma String Base 64. String Base 64 é um método de codificação, só dá pra usar ele pra fechar textos. Traduzindo essa string, o player vai ter acesso a um diálogo curto da Mônica com outra pessoa que a gente não sabe quem é. Eu li esse diálogo, e a interpretação que eu tive é que essa conversa é nada mais do que um desabafo da Mônica com o próprio player. Eu posso estar totalmente errado, claro. Se tu quiser ler, o arquivo vai estar aí na descrição. No mesmo esquema do anterior, se tu mexer no arquivo da Sayori.chr, ele se torna um arquivo de áudio. Jogando esse arquivo no espectrograma, pra quem não sabe, espectrograma é um programa que basicamente transforma música em imagem. A música vai revelar um QR Code que te leva para um site sobre um suposto projeto, um projeto chamado Projeto Libitina. Esse projeto faria testes em humanos. É um bagulho extenso pra caramba. Eu teria que fazer um vídeo só pra ele pra poder explicar pra vocês. Mas, o queridíssimo Boff das Antigas já fez um vídeo explicando muito bem tudo isso. O link tá aí na descrição. Ainda dentro da pasta do jogo, existe um arquivo com o nome natsuki.chr. Mexendo nesse arquivo, eu não me aprofundo nessa parte para não acabar explicando errado. Esse arquivo vai revelar uma imagem bem estranha. Mexendo nela de várias formas, o player vai chegar nessa foto. Quem é essa pessoa, tu me pergunta? Ela também faz parte do projeto Libitina. E tudo isso envolve mais um mistério, o terceiro olho. Sim, tu já viu essa foto. É a capa do Retrato de Markov, aquele livro que eu citei. Esse jogo tem um mistério imenso. É realmente gigante. E isso me deixou bravo, porque os icebergs desse jogo se focam em easter eggs. Porque esse jogo quase não tem mistérios. E os 2 únicos mistérios realmente misteriosos que envolvem as meninas e experimentos em humanos são gigantes. Se eu fosse falar deles aqui, ia deixar de ser um iceberg também esse vídeo. Se vocês acharem que esse assunto merece um vídeo, eu posso fazer um vídeo só sobre o projeto Libitina e o terceiro olho. Vamos continuar. Durante o ato 2, se o jogador escrever 2 poemas para Natsuki e 1 para Yuri, o poema da Mônica vai ficar com um glitch. Ele vai estar bugado. Quando o jogador for falar com a Mônica, ela vai estar surpresa do poema dela tá assim, todo bugado. O poema tem um som ambiente alto e algumas palavras não tem como ler. Se o jogador estiver no Windows jogando, o game vai dar uma fake tela azul. Isso já pode assustar bastante a pessoa quando ela estiver jogando. Mas além disso, a Mônica ainda vai aparecer na frente da tela azul, dizendo que o poema deu errado. E simplesmente manda um, só vamos embora. E assim a tela azul sai, como se não fosse nada. No ato 2, quando o player entrar pela primeira vez no clube de literatura, existe uma pequena chance da Mônica aparecer pro player com o sprite todo bugado. E assim como ela aparece toda bugada do nada, ela volta ao normal do nada.
Durante o game, no final do ato 1, a personagem Sayuri tem o fim dela no jogo, e é bem trágico. Bom, no ato 2 existem pequenas chances de um dos posters da sala de aula serem uma foto dela morta. Depois do player terminar o minigame dos poemas no ato 2 e no dia 3, tem uma pequena possibilidade da cabeça da Sayuri aparecer corrompida na tela do jogador. Ela fica um pouquinho na tua tela, mas logo ela sai. Dentro das pastas do jogo dá pra encontrar coisas lá dentro, só que elas não são utilizadas. Coisas como possíveis cenários, possíveis cenas de diálogo e até mesmo alguns sprites que não aparecem no jogo. Sinceramente, isso aqui parece mais arte de conceito do que sprite não utilizado, mas enfim, tá aí. No final do game, durante o diálogo com a Mônica, se o jogador estiver gravando a conversa, literalmente gravando a tela, a Mônica vai notar e vai te ameaçar. Depois disso, ela vai te dar um jumpscare bizarro. Eu me assustei fazendo a pesquisa, meu. Durante o ato 2 do game, é possível acontecer de quando o jogador abrir o jogo, o menu dele tá todo estranho. Por algum motivo, o game vai estar com uma tela de fim, o menu vai aparecer em preto e branco, as personagens vão estar sem olhos e a música do menu vai estar assim. Os botões do menu não vão aparecer, o que vai forçar o jogador a fechar o jogo e abrir ele de novo. Durante o ato 2, quando o player abrir o game ou simplesmente dar um pause nele, ao invés do menu aparecer, pode ser que apareça uma foto da Mônica meio distorcida. Essa tela é estranha, mas o que mais chama atenção nela é que isso só vai acontecer uma vez durante o jogo inteiro. Ou tu vai ver uma vez, ou tu nunca vai ver. Se o player excluir a personagem Mônica no início do jogo, ela que é a principal das garotas, quando abrir o game, tu só vai ter um diálogo todo estranho da Sayuri. Depois desse diálogo, o game vai fechar. Todas as personagens vão ser excluídas automaticamente. Se o player tentar abrir o game de novo, vai aparecer escrito fim na tela, seguido de uma gif da Sayuri morta. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é que agora teu game já era. Tem que baixar tudo de novo. Se tu quiser testar, eu recomendo fazer um backup antes.